Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Alexandre III da Macedônia, mais conhecido como Alexandre o Grande. Uma figura, assim, histórica, cujas conquistas ecoam até hoje, né? Vamos usar fontes que detalham bem a vida dele, o reinado, as conquistas. Exato. O objetivo aqui é entender os momentos mais importantes e o impacto que esse líder teve. Como é que um rei tão jovem, lá da Macedônia, conseguiu construir um império gigantesco? Em tão pouco tempo, né? É impressionante. E para começar, o nascimento dele, em 356 a.C., lá em Pela, já é cercado de mistério, de lendas. Sim. Dizem que no mesmo dia, o templo de Ártemis, lá em Éfeso, pegou fogo. Um presságio, talvez? É o que se contava. E a mãe dele, Olímpia. Ah, sim, a Olímpia. Ela dizia que ele era filho de Zeus, né? Não do rei Filipe II, o pai oficial. Exato. Isso já criava uma aura, digamos, divina em torno dele. Um destino grandioso anunciado desde cedo. E a educação dele também foi, nossa, de primeira linha. Com 13 anos, o tutor foi ninguém menos que Aristóteles. Imagina só. Filosofia, ciência, política. Literatura. Ele era apaixonado pela Ilíada de Homero, pelo que dizem. Sim, e essa combinação é fascinante. Aristóteles trazendo a razão, a lógica, e a Ilíada com os heróis, a glória, a busca pelo épico. Isso deve ter moldado muito a ambição dele. Com certeza. E ele mostrou cedo a que veio. Com 16 anos, já ficou governando a Macedônia na ausência do pai. Bem jovem. E aos 18, comandou a cavalaria na Batalha de Queroneia, aquela que, basicamente, deu o controle da Grécia para a Macedônia. Um papel decisivo ali em 338 a.C. Mas aí, a subida ao trono foi inesperada. O pai, Filipe II, é assassinado em 336 a.C. Alexandre tinha só 20 anos. Teve que agir rápido. Como foi essa consolidação de poder? Não deve ter sido fácil. Não foi mesmo. Foi rápida e, implacável. Ele não perdeu tempo. Eliminou rivais como o primo Amintas IV, alguns generais, gente que podia ameaçar o trono. Entendi. E quando algumas cidades gregas, tipo Tebas, pensaram em se rebelar, achando que era a chance... A resposta foi dura. Duríssima. Tebas foi arrasada em 335 a.C. Um exemplo bem claro do que aconteceria com quem o desafiasse. Atenas ele poupou, mas teve que se alinhar. Uma demonstração de força calculada, então. Exatamente. Força bruta quando preciso, mas também cálculo político. Preparar o terreno para a grande campanha contra a Pérsia. E que campanha! Começa em 334 a.C., ele cruza o Helesponto, aquele estreito, né? Com os 40 mil homens. Um exército considerável para a época. Logo de cara, vence a Batalha do Grânico e liberta as cidades grecas. Ah, e tem o episódio do nó górdio. Clássico. Aquele nó impossível que ele... cortou com a espada, tipo, eu resolvo do meu jeito. Muito simbólico. Totalmente. E as batalhas contra o Dario III, o rei persa, foram espetaculares. Primeiro... Isso, em 333 a.C. onde ele capturou a família do Dário, né? Sim. E o interessante é que tratou a família real com respeito. Um gesto que repercutiu bastante na época. Ganhou pontos, digamos. Inteligente. E depois Gaugamela, em 331 a.C. Ali foi o checkmate, uma vitória tática brilhante que basicamente selou o destino do Império Persa. Dario fugiu de novo e acabou morto por um de seus sátrapas. Nossa, e nesse meio tempo ele ainda passou pelo Egito em 332 a.C. Onde foi recebido como libertador, coroado faraó. E fundou Alexandria. Que cidade incrível que se tornou. Um centro de saber para o mundo antigo. E depois Persépolis, a capital persa, foi tomada em 330 a.C. E teve o incêndio do palácio, né? Um ato controverso, mas que marcou o fim definitivo do poder aquemênida ali. A marcha não parou. Ele foi para a Ásia Central. Até casou com Roxana, uma princesa local, em 327. Uma tentativa de integrar, de unir os povos, talvez. Criar uma elite mista. Mas essa fase também tem sombras, né? Como a morte do general Clito, amigo dele. Sim, em 328 a.C., num acesso de fúria, embriagado, um episódio trágico que mostra esse lado impulsivo, às vezes brutal, de Alexandre. Dizem que ele se arrependeu muito depois. Mostra a complexidade dele. Totalmente. E aí vem a Índia, em 326 a.C., a Batalha do Hidáspes contra o rei Poro. Outra vitória. Sim, uma batalha difícil, mas ele venceu e admirou tanto a bravura do Poro que o manteve como governante, como aliado.
Mas ali foi o ponto final da expansão, né? Foi. O exército estava esgotado. Anos e anos de guerra, clima diferente, doenças, saudade de casa. Eles se recusaram a ir adiante, para leste do Indo. Um motim, basicamente. Sim. Pela primeira vez, a vontade de Alexandre foi barrada pelos próprios soldados. Ele teve que ceder e iniciar o retorno. Então ele volta para Babilônia, que tinha virado meio que o centro do império. Mas aí, A história acaba de forma abrupta. Em 323 a.C., com apenas 32 anos, ele morre. e a causa até hoje é debatida, né? Malária, veneno, alcoolismo. Exato. Não há consenso. O fato é que ele morreu jovem, no auge e sem deixar um herdeiro óbvio ou um plano de sucessão claro para um império tão vasto. E qual foi a consequência imediata? O caos, basicamente. Os generais mais poderosos, os chamados diádocos, sucessores, começaram a lutar entre si pelo controle das terras conquistadas. E o império se fragmentou. Exatamente. Foi dividido, dando origem aos reinos helenísticos. O Egito com os Ptolomeus, a Ásia com os Seleucidas, a Macedônia. A unidade se perdeu, mas a influência cultural grega continuou. Falando nisso, o legado cultural, o helenismo, essa mistura da cultura grega com as orientais, isso foi enorme, né? Fundamental. Cidades como Alexandria, com a sua biblioteca, se tornaram centros de conhecimento, de ciência, de arte. Uma fusão cultural que marcou séculos. E o legado militar? Também imenso. As táticas dele, a combinação da falange com a cavalaria de choque, foram estudadas e copiadas por gerações. Líderes como Júlio César, Napoleão, olhavam para ele como inspiração. E a própria figura dele virou lenda. O túmulo nunca encontrado. Exato. Ajuda a manter o mito vivo. Então, para resumir, Alexandre foi um catalisador de mudanças gigantescas. Um conquistador com uma ambição, assim, sem limites, que redesenhou o mapa do mundo antigo. Sim, deixou um legado cultural e militar super complexo. Tem até aquela frase famosa atribuída a ele: não há nada impossível para quem persiste. Pois é, isso nos deixa pensando, como a gente equilibra essa imagem hoje? Ele foi um visionário que uniu mundos ou um conquistador implacável? Uma pergunta difícil. É uma mistura, né? Genialidade estratégica, às vezes brutalidade e um impacto cultural inegável. E fica a reflexão. E se o exército tivesse continuado? Se tivessem marchado além da Índia, para onde a história teria ido? Que mundo teríamos hoje?